3 pontos, mais 3 pontos, não sofremos no jogo, assim, praticamente nenhum risco de sofrer um gol, foram mais situações de bolas alçadas e as transições no segundo tempo, e tu colocou muito bem na pergunta. Primeiro tempo, o Vila controlou totalmente o jogo, teve o controle das ações, chegou inúmeras vezes assim no terço final, não finalizou tanto porque o Abecate marcou praticamente numa linha de 5, 4 jogadores no meio, então difícil, né, tu infiltrar. Segundo tempo, eu considero assim, é normal quando tu vem jogar na casa do adversário, o adversário extremamente motivado por tentar vencer dentro de casa, é normal que eles se atirem mais, mas se vocês forem observar as chances do Abecate, que é uma boa equipe, foi mais em transições, até em erros nossos, mas não conseguimos manter o mesmo nível no segundo tempo que a gente fez no primeiro. Isso é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar, né, da gente tentar manter essa constância o jogo inteiro, mas eu venho dizendo desde o início, né, é uma constante evolução, o trabalho ele está no início, né? O trabalho está no início, isso que gera uma coisa muito boa, a meu respeito, o que eu penso, porque a equipe está vencendo, a equipe foi para a liderança, não sei se o Anápolis tem que ver o resultado depois do Anápolis, mas o mais importante é o quê? A equipe está vencendo, é sólida defensivamente e com o tempo a evolução ela vai acontecer. Claro que a gente tem que lembrar que não fazem nem 2 meses que esse trabalho começou. A saída ao vivo, aqui também na TV Brasil Central, esse fato que você chama a atenção do time manter o segundo tempo da mesma forma que o primeiro, como é que o treinador trabalha isso? É mais a condição física, é as mudanças dos jogadores que estão entrando, que não estão dando conta de manter a média, como é que o treinador trabalha isso? A gente, no momento agora, é mais na base da conversa, na base de análises, de vídeos, que a gente mostra para os atletas, a gente não tem tempo para treinar. E não estou reclamando, tá? É normal isso, mas a gente, por exemplo, a gente tem um jogo na terça-feira. Esses jogadores hoje no futebol profissional, o nível do futebol profissional hoje, os jogadores demoram 48 horas para recuperar. Então amanhã vai dar 24. Na segunda-feira, que eu vou ter que preparar a equipe para jogar na terça-feira, eles estão na 48 horas de recuperação ainda. Então, assim, infelizmente, ou felizmente, eu considero isso felizmente, nós estamos empregados, mas não tem como tu trabalhar no campo. E assim, tu fez a colocação, às vezes o jogador que entra, ele não entra tão bem. É normal, vai acontecer essa oscilação, né? O atleta ele entra às vezes meio afogado, não entra no mesmo ritmo que tá a partida, mas assim, tem outros jogos que os atletas que entram modificam o jogo, né? Já aconteceu aqui no Vila. Nesse momento, assim, não tem tempo para treinar, o treinamento é muito curto. O que a gente treina, essa equipe que começou hoje, ela treinou exatos 15 minutos. Eu tive que armar essa equipe em 15 minutos para preparar ela para o jogo de hoje. Então, assim, a gente tem que ir ajustando no jogo, em vídeo, em conversa, em análises. Mas, assim, eu tô, de certa forma, tranquilo. Não tenho dúvida que o Vila vai evoluir na parte, assim, de conseguir manter o mesmo ritmo nos 90 minutos. Parte física, nossa equipe está muito bem, o trabalho é muito bem feito. Os jogadores suportam muito bem a partida. Mas tem que lembrar que, do outro lado, por exemplo, o adversário no primeiro tempo, ele não se expôs. Ele ficou praticamente num bloco muito baixo. E no segundo ele cresceu mais na imposição de jogar dentro de casa. Ô Lacerda, mais uma vitória, importante é somar 3 pontos, mas não foi ali uma atuação brilhante criativamente falando. O que falta pro Vila Nova repetir uma atuação igual fez lá no Antônio Scioli? O tempo, só o tempo. O que me deixa, eu já falei isso algumas vezes, né? Eu sou um treinador que quando eu vou organizar as minhas equipes, eu organizo da defesa, começa lá de trás para frente. Tem treinadores que fazem ao contrário, cada um tem a sua maneira de trabalhar. Eu trabalho dessa forma. Então, assim, tirando o jogo do Goiânia, que a gente sofreu 3 gols, né, que foi uma coisa mérito do adversário, claro, mas que a nossa equipe sofreu um apagão ali de 23 minutos, nós temos uma equipe muito sólida defensivamente. Isso aí foi visto no clássico, nos 2 clássicos, aliás. E vendo uma partida dessa aqui, quando o adversário se joga totalmente pra frente, jogando dentro de casa, e a gente suporta. O Maurício, ele faz só, se a gente for analisar, o Maurício, ele só faz intervenções, né? Defesa não é exigido em termos assim, um lance cara a cara, uma grande. Ele é um grande goleiro, mas hoje, nesse momento, ele tá fazendo intervenções. Mostra que é uma equipe sólida. Então, assim, pra te responder, é o tempo, é cada vez mais o entrosamento. Hoje a gente teve que dar uma segurada no João Vieira, até pela sequência de jogo. Eu queria repetir o meio-campo que jogou nos clássicos, né? Que foi João Vieira, Igor Henrique, Torres. Para dar o meio-campo, eu considero o meio de campo o coração do time. Só que a gente não está conseguindo repetir esse meio-campo devido ao desgaste, devido a, talvez, às vezes, né, alguma situação de preservar algum atleta por um desgaste maior. Então, assim, só o tempo.
o tempo, a sequência de jogos, repetir a equipe quando der para repetir. Isso é bom, às vezes, vocês entendem, para vocês saberem, para o torcedor também. Não é que o Lacerda não gosta de repetir time. Vocês podem ter certeza que quando a gente tiver mais semana cheia, lá no Brasileiro, esse rodízio ele diminui bem mais, né? A gente gosta de ter uma equipe bem definida. Então, assim, é o tempo, é os jogos, é semanas mais abertas de treino para a gente poder melhorar a equipe. Rafael, se a gente for pegar todos os jogos do Vila, são 9 jogos, contando a partida da Copa Verde, e 9 gols marcados, né? É uma equipe que muitos dos jogos que termina no limite, né? Talvez tirando o clássico, o Vila, uma média ali literalmente uma média de 1 gol por jogo. Você está satisfeito com o seu trabalho do sistema ofensivo ou você prefere elogiar o defensivo? Se eu fosse responder, eu vou querer elogiar o defensivo, né? Mas não, assim, essa questão a gente deixa mais para vocês analisarem, né? Para vocês, pro torcedor, mas para mim é muito normal o que vem acontecendo. A gente primeiro tem uma equipe organizada, uma equipe sólida, mas assim, é nítido que a gente precisa evoluir na parte ofensiva. Só que uma coisa é importante frisar, não é que a gente não tá fazendo gol porque o nosso ataque não tá bem. Porque pro time fazer o gol, precisa que os 11... Até o goleiro ele participa do momento ofensivo. Porque quando o time não tá tomando gol, não é porque a defesa, não é só o Thiago, o Maia, o Chapo, o Maurício, não. É porque o time todo marca bem, o time todo é organizado para se defender. Eu acredito só no tempo. O tempo ele vai dizer, é muito melhor tu tá tentando ajustar uma parte ofensiva quando tu tem uma defensiva ajustada. Claro que o torcedor ele quer ver, e vocês também querem ver um time fazendo mais gols, um time que tenha mais volume no último terço do campo, mas assim, de certa forma, eu tenho certeza que isso vai acontecer com o tempo. O nosso time defende bem, o nosso time tem a bola parada hoje decide campeonato, então assim, é por partes. A gente não consegue em um mês e 10 dias que a gente começou esse trabalho aqui, a gente não vai conseguir entregar uma equipe que seja bom em todos os setores do campo. Ô Rafael, pensando em sequência, o calendário sufocante segue, né? Agora vocês têm a Inter de Limeira também no calendário. Deve chegar jogador nos próximos dias? O Paulinho chegou, inclusive nem era esperado por nós a chegada desse jogador. Você tem esse pedido, né, com a diretoria de chegada de mais jogadores para você ter um elenco ainda mais completo? Não. A gente não procura outros atletas, assim, a gente não tá pensando em outros atletas. Mas eu sempre digo assim, nunca tem grupo fechado. Quem falar que tem grupo fechado vai estar mentindo. Talvez quando fecha a janela é uma situação. O do Paulinho foi uma situação de ocasião, um atleta que eu já conheço há muito tempo. Ele já jogou no Rio Grande do Sul, no time da minha cidade, lá em Moré. Enfrentei o Paulinho lá no Amazonas, numa final de campeonato estadual. Ele estava no Manauara. No Vila já teve alguns momentos para vir pro Vila. Foi uma situação de ocasião, surgiu um atleta interessante e a gente trouxe. Mas assim, a gente não tá, eu não pedi nenhum reforço para a direção, não tô pedindo. Mas assim, o Vila é um time que hoje os jogadores querem vir pro Vila, então assim, se aparecer alguma situação que seja bom pro atleta, bom pro Vila, com certeza vai vir. Mas no momento a gente não tá atrás de nenhum reforço. Lacerda, a gente viu um Vila no primeiro tempo sabendo jogar contra uma Becate que veio para cima, tentou marcar e o Vila foi crucial na partida. Na primeira, segunda tentativa que teve foi lá e fez o gol. O espírito é esse dos jogadores mesmo? Com certeza, e aí vem nas perguntas anteriores que eu falei, né, da gente conseguir manter esse ímpeto o tempo inteiro, né? Nossa equipe, claro que tem a sequência de jogos, mas vocês percebem que a gente roda bastante o elenco. Acho que desse time que iniciou hoje, quem jogou na quarta-feira, jogou Torres, Formiga e o Chapo, né? Acho que o Poveda também, o restante da equipe toda não tinha jogado, né? Inocêncio, Igor Henrique, Ralf, Thiago, Urso. Então assim, a gente espera que esses atletas consigam manter o mesmo nível de atuação, de intensidade nos dois tempos, mas volto a dizer, o tempo vai fazer isso, né? Esse entrosamento maior. A equipe, o Vila manteve alguns atletas do ano passado, mas trouxe muitos atletas, então o entrosamento ele não é da noite pro dia, né? Isso é o maior problema que todos os clubes de Série A e Série B do Brasil, né, estão enfrentando, porque é pré-temporada curta, então assim, esse entrosamento ele vai levar um tempo maior, e a gente espera que isso venha o mais rápido possível. Lacerda, agora você disse que ia juntar aí com a comissão para a Copa Verde contra o Brasiliense, vai com o Sub-20? Não definimos ainda. Acho que até amanhã o clube tem uma definição. No momento que a gente está agora, a gente não consegue estar projetando, né? Claro que a gente sempre tem um planejamento, claro que a nossa cabeça já tem um planejamento da Copa Verde, mas assim, a gente precisa sempre decidir junto, e aqui no Vila a gente decide tudo junto. Comissão técnica, departamento de futebol e direção. Acho que amanhã, acredito que amanhã ou até segunda-feira, o clube tem uma definição mais oficial do que será feito, mas assim, a gente pensa jogo a jogo. Hoje nós pensamos aqui na Becate, temos o jogo da terça-feira, vai ter
ter Copa do Brasil logo ali na frente, mas assim, independente de quem estar em campo, com certeza o Vila vai estar bem representado. Lacerda, só pra gente aproveitar o assunto Copa, teve o sorteio da Copa do Brasil, né, Inter de Limeira. O que você viu desse sorteio? Não falar do jogo em específico, né, mas o que você sentiu dessa primeira impressão de enfrentar uma equipe paulista na primeira fase? Jogo grande. Todo jogador gosta de jogar jogo grande. Ontem, inclusive, assisti o jogo da Inter de Limeira, nem analisando, porque hoje nós estamos totalmente focados aqui na Becate, mas como eles jogaram ontem à noite contra a Portuguesa, a gente já pôde acompanhar. Não vou falar da equipe deles, porque é muito cedo ainda, mas assim, pra mim, normal, a gente não pode escolher adversário, a gente tem que pensar, a gente tem que trabalhar, se concentrar e pensar que o Vila tem que classificar. Vai ser difícil contra qualquer adversário. Então, assim, bem tranquilo, acho que é um adversário duro, um adversário do paulista, a gente sabe da dificuldade, mas o nosso grupo aqui gosta de jogos grandes. Ô Lacerda, eu queria que você fizesse uma análise sobre a estreia do Paulinho e também falasse o que você espera desse jogador para esse ano. É o que eu falei, é um atleta que a gente já conhece há muito tempo, né? A gente já teve a oportunidade de trabalhar junto, assim, muito perto de ter trabalhado junto e não conseguimos trabalhar. Então, volta até na resposta que eu falei, né? É um atleta que eu já gostaria de trabalhar, já teve conversas anteriores aqui no Vila Nova. É um jogador que fez um treinamento. Por que eu utilizei ele no jogo? Porque como eu conheço ele, né? Pelas qualidades dele, é um atleta com um perfil bem interessante, pode fazer mais de uma função no meio de campo. Acho que ele, até o perfil, assim, o estilo de jogo do Paulinho, ele casa muito bem com esse DNA que o Vila tem, de jogadores com intensidade, com muita entrega. Tenho certeza que o Paulinho vai nos ajudar durante o ano. Lacerda, amanhã tem clássico, 2 concorrentes do Vila Nova. Você é daquele que acompanha, faz questão de acompanhar, ou domingo é de folga pro treinador do Vila? O treinador não tem folga nunca. A verdade é essa, os atletas podem ter folga, nós temos que trabalhar. Trabalhando muito pensando no Vila, mas com certeza vou assistir a um grande jogo do cenário do futebol brasileiro e adversários aí diretos que a gente já enfrentou e que a gente vai enfrentar provavelmente no estadual e deve enfrentar também, vai enfrentar no brasileiro, então com certeza a gente não desliga um minuto. Mas tenho certeza que vai ser um grande jogo e a gente vai acompanhar para ver como é que eles estão.